Eu converso hoje com o presidente do PMDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima. Lúcio, o senhor esteve aqui na entrevista coletiva em agosto desse ano, justamente no auge do rompimento entre o PT e o PMDB na Bahia. E nessa época, o senhor disse que não tem qualquer inimizade pessoal com o governador Jacques Wagner. Só que de lá para cá, algumas coisas aconteceram, como a Operação Expresso, em que o senhor foi alvo de algumas acusações. Eu te pergunto, hoje, o seu sentimento, pelo governador Jacques Wagner continua o mesmo, ou há um ressentimento nessa história? Não, como há um ressentimento em relação a ele como homem público, pois nós, quando nos juntamos no projeto de 2006, foi para acabar justamente com essas práticas da perseguição, do grampo, de dizer quando não está, a pessoa está aliada a ele é bom, quando não está é ruim, é desonesto. Então eu tenho uma decepção, uma mágoa com o homem público a quem eu acreditei no projeto, o apoiei e vi meus sonhos e os sonhos de muitos baianos não serem concretizados. Mas pessoalmente ele vive a vida dele lá, eu vivo a minha cá e tá tudo bem. E em relação a essa Operação Expresso, que muita gente, inclusive o PMDB, alegou que teve aí um caráter, uma motivação política? Quem alegou foi o próprio Jacques Wagner, quando foi na televisão dizer que logo no início do governo dele tinham dito que estava havendo alguma coisa, mas que ele aí não mandou apurar. E depois que o PMDB saiu do governo, ele então, baseado numa denúncia anônima, ele manda apurar, ele que prevaricou, e que deu essa declaração, na verdade. E é confirmado com o político, quando na Operação Nêmesis, onde você tem envolvimento de um deputado federal, que na época era assessor dele, inclusive marcando encontros no próprio palácio de Ondino, na governadoria, e não veio a público isso, nem foi divulgado. Então, o PT usa aquela velha prática do 2 pesos, 2 medidas. Lembrando ainda a sua primeira entrevista aqui, o senhor disse que o segundo mandato do prefeito João Henrique, nessa época, tinha começado capenga, mas que, de acordo com pesquisas internas feitas pelo PMDB, o prefeito já havia recuperado os índices de aprovação semelhantes de quando ele ganhou, a segunda eleição. E que essa recuperação seria importante para a vitória, para a eleição de Gedel Vieira Lima, já que, segundo as suas palavras, João Henrique vai ser o maior eleitor na próxima eleição. Eu te pergunto, mesmo com a pesquisa divulgada recentemente aí pelo Datafolha, que coloca o João Henrique como o pior prefeito de 9 capitais, ele continua sendo um grande eleitor? Continua sendo um grande eleitor e Salvador está no ritmo acelerado de obras. O que está faltando à Prefeitura de Salvador é recursos para divulgar essas obras. Enquanto o governo do estado, você tem uma propaganda em cima da outra, outdoor que eu nunca vi outdoor é por metro. Você tem, junta 3, 4 placas de outdoor para botar uma propaganda do governo. O João Henrique não está, devido à dificuldade financeira que a prefeitura vive, ele está logicamente priorizando aquilo que realmente o povo precisa. É o atendimento direto ao cidadão e não o atendimento com propaganda. Mas quando começar o horário eleitoral gratuito, que os espaços, os tempos de televisão, onde pode ser usado através da propaganda eleitoral, então se igualará o jogo e nós mostraremos o que João Henrique tem feito e o PMDB tem feito em Salvador. Bom, a pergunta agora é da jornalista Silvana Oliveira. O PMDB cresceu muito na Bahia nos últimos anos. No entanto, afirma-se que depois da ruptura com o governo Wagner, muitos prefeitos estariam abandonando o barco e migrando para a candidatura do PT baiano. Inclusive, afirma-se também que apenas 16 administradores municipais teriam participado da última convenção do PMDB. Isso é verdade? Olha, isso é uma mentira muito grande. Os 16 prefeitos que tiveram na convenção do PMDB que eles falam, são 16 que eles dizem do lado deles, entre petistas, PCdoB, PSB, entre outros. Do PMDB tiveram mais de 100. E eu não tenho visto, eu quero que me cite 2, 3 prefeitos que tenha dado declaração, prefeitos do PMDB, de apoio a Jacques Wagner. Agora, essa é uma prática muito comum, fazer a política através de plantação de notícias em jornais. Mas o PMDB está firme e unido e coeso, e grande, como o povo quis que ele estivesse, que saiu esse tamanho do PMDB foi fruto de votação, saiu das urnas, e estará junto na eleição do ministro Gedel Vieira Lima para o governo do estado em 2010. No próximo bloco, continuamos a falar de eleições na Bahia, daqui a pouco. Eu estou de volta e converso hoje com Lúcio Vieira Lima, presidente do PMDB na Bahia.
Lúcio, voltando um pouco ao assunto do bloco anterior, o senhor não teme que quando o ministro se descompatibilize e deixe o cargo, esse movimento de saída do PMDB possa ser maior? Não vejo isso, porque o crescimento do PMDB não foi um crescimento baseado no fisiologismo. É só você ver, nós tínhamos 2 secretarias quando participavam do governo Jacques Wagner. O PT tinha 17, o PMDB fez 115 prefeitos. O PT fez 63 prefeitos, com muito mais cargos do que o PMDB. Então nós crescemos porque o povo da Bahia confia no projeto do PMDB, confia na coerência do PMDB, nas posições firmes do PMDB. E sabe que o PMDB é um partido que sempre foi, desde a sua história, desde o seu início, um partido de vanguarda que está sempre à frente. Só vê a história de Ulisses Guimarães, na redemocratização, nas diretas já, está sempre à frente, andando em sintonia com o povo do Brasil, o povo da Bahia. O ministro Gedel hoje tenta se impor como uma terceira via, como uma grande novidade, né, o novo para a Bahia. O deputado João Almeida já disse aqui na entrevista coletiva que quem conhece a história de Gedel sabe que ele não tem nada de novo. Queria que o senhor comentasse, por favor. Olha, eu ficaria preocupado se o deputado João Almeida, que é nosso adversário, porque apoia a candidatura de Paulo Souto, tivesse nos elogiando, né? Então ele criticar, para mim, é uma coisa redundante. O interesse dele é esse. E nós não estamos interessados em apresentar o ministro Gedel como uma terceira via. O que nós estamos fazendo é apresentar uma terceira proposta, um terceiro programa de governo para que o povo tenha a opção de analisar e escolher o melhor. O deputado João Almeida quer ficar naquela história de carlismo e anticarlismo, né? Então ele que já foi um fervoroso anticarlista e hoje é o maior defensor da candidatura de Paulo Souto, né? Nós não estamos querendo esse debate, não. Nós não vamos aqui na campanha do PMDB, não vamos adjetivar nenhum adversário, né? Nem o seu passado, nem o seu presente, certo? Nós vamos discutir propostas administrativas para a Bahia. Vamos discutir o futuro da Bahia. O novo, então, seria nesse aspecto de propostas, porque, assim, como político, ele já tem uma história aí grande, né? Como cargos de deputado, participou do governo do Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Jacques Wagner. Então, na verdade, seria o novo que seria o lógico, quando a gente fala novo, não é idade. Se a juventude ganhasse a eleição, a Semineto, que se apresentou como novo na eleição de prefeito, teria sido o escolhido. Quando a gente fala em novo, é o novo na política baiana, em termos administrativos. Paulo Souto já teve a oportunidade de 8 anos, né? E o povo o derrotou agora na reeleição dele, né? O governador Jacques Wagner já está tendo a sua oportunidade e não está correspondendo. É só você ver aí os jornais de segurança pública, todo dia, há mais de 10 dias que eu abro o jornal, sempre uma manchete de violência em bairros pobres, em bairros nobres. Então é isso que o povo quer mudar. Então isso que Gedel representa o novo nesse sentido, representa a esperança de tempos melhores para a Bahia. Vamos agora à pergunta da jornalista Simone Garcia. Presidente, o melhor para o PMDB é a candidatura própria à presidência da República? E se for, na sua opinião, quem seria o melhor candidato? Ora, logicamente, o melhor para todo partido é a candidatura própria. Logicamente, isso não tem que reunir condições para isso. E o PMDB nacional hoje, na minha opinião, não reúne essas condições. Então, por isso que nós, do PMDB da Bahia, iremos defender a coligação para apoiar a candidatura da ministra Dilma Rousseff. E nós vamos agora para o intervalo. Voltamos já.